Bom, pessoal, eu não sei se isso é um pensamento meu, né? Talvez seja só eu que pense assim, mas cada dia que passa, eu me sinto mais preocupado com o nosso sistema judiciário, como ele se encaminha e que rumo ele vem tomando. Vamos à matéria? Eu sou Fagundes, hoje são 30, deixa eu só conferir de novo aqui, gente, porque eu tô com a memória hoje, quarta-feira, 30 de março, exatamente, 30 de março de 2022, e olha só a matéria aqui, gente, que isso aqui, só o título, vocês já vão ter uma clareza do que eu tô querendo dizer. Rosa Weber nega arquivamento de inquérito que apura suposta prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin. Aí eu fico olhando, caso Temer, com gravações, o raio que o pata, pinga que pingou, a ponte que partiu, arquivado. Caso Gedel Vieira, falta de provas. Com digital, confesso tudo, mas falta de provas. Lula condenado pelo maior assalto da história, com 9 juízes solto. Processo com uma pilha de prova, mas não pode ser mais usado. Arquiva, cancela. Vamos lá, o Zé Dirceu, Palocci e por aí vai a lista. Mas Bolsonaro, mais um processo contra Bolsonaro, que não se tem uma única vírgula contra ele, além das narrativas que não conseguiram se sustentar. Além de ter o ministro Alexandre de Moraes, que é essa... Não, gente, só isso aqui já dá pra você ver que o negócio tá bagunçado. Alexandre de Moraes mesmo dizendo que a ação contra Bolsonaro é mais política do que criminal, pelo pessoal da Covidzinha, da CPI. E ainda assim, Rosa Weber insiste em não arquivar. E a PGR pediu arquivamento, e ainda na petição, a PGR disse que Bolsonaro não poderia ter cometido prevaricação, porque foge os padrões. Enfim, vamos à matéria, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Agradeço o carinho de vocês. Jane Maria Fernandes, um abraço, querida. Haroldo Marques, um abraço, meu irmão. Obrigado pela força aí, tá? Live política, gente, todos os sábados às 21 horas, aqui o seu comentário ganha voz, tá bom? A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, indeferiu o pedido de arquivamento do processo que investiga se o presidente Jair Bolsonaro, PL, cometeu prevaricação Covaxin. É política, gente, é ano eleitoral e os caras vão a fazer o que eles podem para manter o que eles puderem contra o presidente, mesmo que não tenham nada. Na decisão, Weber questiona o entendimento do MPF sobre a inexistência, segundo o órgão, de um dever de ofício de reportar irregularidades atribuídas ao presidente em seu rol de funções, descrito na Constituição brasileira. Né? Deixa eu continuar aqui. A tese do MPF foi a mesma da Polícia Federal, que concluiu que Bolsonaro não prevaricou, ao saber das denúncias, porque não seria atribuição do presidente a comunicar crimes a órgãos de controle. De qualquer modo, no contexto dos fatos aqui considerados, ainda que não tenha agido ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode ser imputado o crime de prevaricação. Veja, aqui diz no texto da PF, ainda que, não que foi, mas ainda que tenha sido levado até ele, tal, ainda assim, o presidente não cometeu o crime, não pode ser imputado o crime de prevaricação. Juridicamente, não é dever funcional, leia-se legal decorrente de regra de competência do cargo. A prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades pelo presidente da República, né, que é o caso que não é, concluiu a PF em relatório enviado ao STF em janeiro de 2022. Bom, no entanto, para a Web, não há espaço para a inércia ou a liberdade de não agir quando incauta o exercício do controle da legalidade de atos administrativos ou, presta atenção,
ou, mais especificamente, do poder e dever de anular atos contrários ao ordenamento jurídico e do poder disciplinar em face de desvios funcionais. Você vê, gente, primeiro o Bolsonaro era culpado por ser ele o articulador, agora ele é culpado por não... por eles ter ouvido e não ter comentado. Eu queria entender esse negócio. E aí finaliza a matéria, né? Porque a primeiro momento atribuíram que Bolsonaro estava tendo vantagem, ganhando din-din com os dólares a mais lá, segundo eles lá. Aí a parte interessante aqui, gente, é o seguinte. Primeiro que a CGU e aquele outro órgão da União, é a CGU e o TCU investigaram os contratos e não encontraram nada de irregularidade nos contratos. Já começa daí. Segundo ponto é que ela trata como se Bolsonaro tivesse recebido a denúncia da irregularidade e Bolsonaro tivesse cruzado os braços e não feito nada e por isso ele é culpado. Só que para poder, gente, ter essa visão, primeiro, tem que ter o crime. Cadê o crime? Não tem. Como é que Bolsonaro está sendo julgado por supostamente ter ouvido falar da irregularidade e não ter denunciado, quando na verdade não houve a irregularidade, mas ele está sendo... É como se a gente estivesse vendo uma primícia, como se a justiça estivesse vivendo... Não, no caso de ter acontecido o crime, Bolsonaro sendo informado e não avisando, né? Então ele tem que ser responsabilizado. Então responsabiliza ele aí porque, enfim... Como não aconteceu, mas a gente podia ter acontecido e ele não então condena ele. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Porque para quem acompanha o caso, tanto a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, né, Federal, a PF, nenhum deles encontraram o crime do presidente. O que é que a gente está vendo hoje? Um entendimento, gente, independente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está criando um jeitinho de culpar o Bolsonaro. Eles estão inventando uma regrinha, eles estão inventando... Porque, é como eu falei para vocês, para poder Bolsonaro ser... Ainda que tivesse acontecido o crime, Bolsonaro tivesse ouvido e tivesse ficado quieto, primeira coisa que você precisa entender na questão da prevaricação, o cara tem que ser beneficiado, o cara tem que ter uma vantagem, o cara tem que lograr alguma coisa. Para poder configurar, só que é jurista, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas para eu prevaricar nesse ato, eu tenho que ter um benefício, eu tenho que ter... Qual o benefício que Bolsonaro teve? Nenhum. A CGU, o TCU virou de ponta cabeça os contratos, tirou tudo, o suquinho de dentro, não saiu nada, os contratos eram legais. Não tinha nenhuma linha fora do padrão. Então, como é que eu posso dizer... Quer dizer, a ministra está condenando aqui o presidente, está querendo impor ao presidente uma situação que não aconteceu, hipoteticamente, uma situação hipotética. Ela hipotetizou, pateticamente, hipotetizou uma situação e dizer, não, o presidente, se ele informar, então ele deveria ser, então por isso ele tem que ser condenado. Vamos condenar ele. Cadê o crime? Agora, você vê, o Alcolumbre tá aí, o Maia também tá aí, o Botafogo tá aí. Vai se candidatar de novo. Olha que coisa maravilhosa. O Chiquinho da cueca lá, o dinheirinho da cueca, tá lá no Senado, cara. Cadê as investigações contra o cara? Foi pego com dinheiro no cofrinho, tava até com óleo no cofre lá, o tava até lubrificado. Quando a polícia pegou. O cara foi afastado pelo STF por 120 dias, depois fizeram um jeitinho brasileiro, caiu para 90 dias, o cara voltou, viu? A gente tá pagando a porcaria do salário desse miserável. O crime tá lá, cara, não foi pego em flagrante, mas tá lá. Mas pra Rosa Weber, Bolsonaro, não tem que questionar o que a PF falou, tem que questionar o que o PF falou. Como assim? O presidente não tinha que... Tá certo, não sei. Por que ele não tinha? Não, vamos investigar esse negócio porque ele não tinha. Ele pode não ter feito, mas... E é por isso que eu falei pra vocês, cada dia que passa eu me assusto, gente, com o nosso judiciário. Eu sou leigo nessa questão.
Mas primeiro, o jurista me corrija se eu estiver errado, porque eu posso estar errado, né? Posso estar errado, não sei, eu não entendo. Posso estar errado, minha lógica pode estar errada. Mas fica aí, gente, é o que eu disse a vocês. O caso Milton Ribeiro tá aí como prova. Uma frase tirada do contexto, né? Não tem a palavra verba, não tem a palavra orçamento, não tem a palavra destinar dinheiro, nada, só atender. E aí você pode colocar aqueles 45 segundos em diversos contextos. De corrupção ou não, porque eles se encaixam em vários. E eu volto a perguntar, cadê o áudio completo? Não tem, gente. Se alguém achar, por favor, mande pra mim, porque eu queria ver o áudio completo. Não tem. Sei lá, vai ver que perderam no meio do caminho, caiu um pedaço no meio do caminho do áudio e ficou pra lá perdido, só ver aquele trechinho, vai saber. Então é o que eu venho falando pra vocês nas lives. Preparem-se, porque o jogo sujo vai apertar e vai apertar cada vez mais. E nós vamos ver absurdos de careca ficar de cabelo em pé. Não tenham a menor dúvida, gente. Nós vamos ver absurdos de deixar careca de cabelo em pé. E muitos deles convincentes. Mas eu vou voltar a dar o conselho que eu sempre dou. E faço isso também. Esperem um pouquinho. Não tirem conclusões precipitadas. Aguardem um pouco e deixem os fatos se desenrolarem. Tem sido assim desde que Bolsonaro assumiu a presidência. Eu já cometi a besteira de chegar em cima do ato, blá, 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 e depois o negócio dá uma raiva e fala, putz, mano, vai falar demais? E tem que voltar atrás e pisar no freio. Já aconteceu várias vezes isso. E eu aprendi que com Bolsonaro, o buraco é mais embaixo, como diz o ditado. Os caras pensam que estão por cima, mas Bolsonaro tá só ali, ó, só de olho. Quando os caras vêm com a farinha do bolo, Bolsonaro já tá de bolso cheio. Né? Isso ele já mostrou pra gente. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com o que vem por aí. É igual esse negócio da Petrobras. A esquerda criticou, Bolsonaro tem que tomar atitude, Bolsonaro tem que tomar atitude, Bolsonaro tem que tomar atitude. Trocou o presidente da Petrobras. Aí agora já começam a atacar o presidente porque o presidente atacou o presidente, trocou o presidente da Petrobras. Porque na verdade o que eles queriam era que Bolsonaro interferisse, gente, no preço da Petrobras. E isso o presidente não pode. Eu sei que tem uma galerinha que aí acha que a gente tá passando pano em Bolsonaro, mas eu vou repetir, dá uma sentadinha na cadeirinha aí, vai no YouTube mesmo e coloca lá, política de como funciona a política de preço da Petrobras. Assista alguns vídeos que vão aparecer lá, que são vídeos técnicos, nada político, técnicos, e depois, queridos, vocês me digam se o presidente pode interferir mesmo. Que é fácil o cara dizer, mas ele é o presidente. Lula e Dilma interferiram. Interferiram. E o Brasil quase perdeu a Petrobras. Na descrição, gente, chave Pix, conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. A galera que colabora com a gente está aí na descrição, Live Política, todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, porque no nosso canal, você sabe, o seu comentário tem voz. 190 comentários na live passada. Gente, foi show de bola. Eu rodo aqui para conseguir atender todo mundo, mas ninguém sai daqui sem ter o seu comentário lido, respondido, debatido, aquela conversa bacana. Lá do canal na descrição, gente. Fui.